Bom, e aqui são só alguns dos exemplos que, se você pegar o manual da CrossFit, você vai ver que eles mesmo trazem diversos raciocínios. Não que isso é seguido a ferro e a fogo, isso pode ir mudando ao longo do tempo. Por exemplo, hoje em dia nós temos vários nomes de peso, vou chamar assim, tanto fora do Brasil quanto do Brasil, que trabalham com métodos de treinamento bem interessantes para atletas de cross. Há exemplos disso, por exemplo, o Bernardo da BSB Strong, o Ramires Tibana da Hércules Funcional, enfim. Existem vários nomes, inclusive aqui no Brasil, que tem vários raciocínios se tratando de prescrição de treinamento bem interessantes ali ao longo do tempo. Mas o próprio manual de cross, ele traz alguns exemplos de tanto dias e ciclos que você pode, que o pessoal da educação física vai encaixando ao longo do tempo. É claro que isso você vai adaptando ao longo do raciocínio, e aí, para o pessoal, inclusive, que tem box de cross aí, se quiser trazer os exemplos de vocês, mais uma vez eu escutei de um coach que era dono de box o seguinte raciocínio, né? Ele falava assim: Jean, a gente trabalha sim com os modelos que a CrossFit prega, no sentido de prescrição de treinamento, mas eu também tenho que pensar muito no CrossFit comercial, que ele usava essa nomenclatura. Que ele fala assim: imagina só, o manual, ele prega, por exemplo, eu acho que eu trouxe esses exemplos aqui para vocês visualizarem, ó, quer ver? Ó, tá aqui, ó. Ele prega que em um dia a pessoa tem que ir lá, exemplos, correr 10K, 10 quilômetros. Ele falou assim: imagina eu colocando menos, vou usar menos ainda, tá bom? Imagina eu chegando e colocando 1,6 km. Na maioria das vezes nós usamos o quarteirão como norte. Então, uma volta no quarteirão, em grande parte das vezes, são 400 metros. Então, imagina que eu vou colocar lá no treino, dar 4 voltas no quarteirão. Ele falou: só de eu colocar 1.600 metros, ou 1,6 km ali dentro de um treino, eu já sei que boa parte das pessoas vão cancelar o check-in. Porque, infelizmente, o pessoal não gosta de correr. E aí eu tenho que trabalhar também o raciocínio na minha cabeça de CrossFit comercial. Então, ele deu o exemplo na época. Ele falou assim: então, se eu for colocar corrida, eu sei que dentro dessa corrida, junto com esse workout, muito provavelmente eu vou pensar em um exercício que o pessoal goste. De repente, algum movimento ginástico, movimentos de LPO que o pessoal gosta bastante, né? Tem muita gente que vai para fazer cleans, snatches da vida, enfim. Então, veja que também tem essa visão prática pensando na população como um todo, porque o nosso número de praticantes de cross é muito maior do que o número de atletas. Então, obviamente, a dona de um box tem que pensar muito mais na população como um todo. Ah, mas tem atletas lá também, Gê. Tem, mas o atleta, você sabe que ele tem a planilha de treino dele. E na maioria das vezes, é claro que vocês da educação física pensam em muitas coisas para montar uma planilha, não é fácil, eu sei bem disso, mas a gente tem também um princípio. O atleta, ele, em teoria, tem que executar o que está ali. Ele não pode olhar para a planilha e falar assim: ah, hoje tem corrida, eu não gosto de corrida, não vou hoje não, no treino, deixa quieto. Não. A população como um todo, os praticantes, muito provavelmente fazem isso. Existem pessoas que não, mas existem pessoas que vão olhar e falar assim: ah, está chovendo hoje, vai ter corrida. Por mais que eles façam adaptações lá, de repente bike, enfim, outros exercícios, mas a pessoa fala assim: ah, não, cardio não é a minha praia, deixa quieto. Ou às vezes a pessoa olha no treino, tem um treino que a pessoa julga ser mais simples e fala assim: poxa, só tem corda e burpee aqui, só um exemplo, tá bom? Então eu não vou não, hoje está muito simples. E aí cancela os check-ins. Atleta não, atleta conversa com eles é diferente. Até a nossa conversa com atletas do ponto de vista nutricional é diferente. Quando a gente monta um plano alimentar, uma dieta, a gente consegue negociar muitas coisas com os praticantes. Eles vêm com as demandas deles, nós vamos com as nossas demandas. A gente negocia muita coisa. Com o atleta a gente negocia, mas até o ponto B. Porque chega no ponto B ali, a gente para e fala assim: ó, não dá para eu flexibilizar mais do que isso. Então vamos fazer o seguinte: quer ganhar ou não quer ganhar?
Ah, eu quero, então tem que seguir, cara. Não tem muito o que eu ficar fazendo aqui não. Porque se eu ficar trocando muitas coisas, se eu ficar inventando muito aqui só para tentar te agradar, a gente perde o raciocínio. Então, vamos seguir. Se ele vai ganhar, você sabe que é uma outra história. Mas você sabe muito bem também disso. A negociação com atletas é bem diferente com eles, com elas, do que os praticantes de exercício físico. Perfeito? Então, tem também esse gancho que às vezes nós organizamos. Bom,